temperatura do vinho realmente é importante? Olha, é sim, e hoje você vai aprender qual é a melhor temperatura para cada tipo de vinho, para você tomar o seu vinho com a melhor temperatura. Maravilha. Eu sou a Daniela Romano, sommelier. Sou Pedro Romano e, pessoal, muito bem-vindos a Vinhos com Daniela. Estamos aqui no quadro Degustando como Prova e assim a gente vai responder hoje uma das principais perguntas aqui dos nossos alunos, né, que é: mas qual que é a temperatura que eu devo tomar cada vinho? A temperatura afeta, não afeta? O que é a temperatura ambiente, etc. Então, com vocês. Pois é, quando a gente está falando de vinho, a temperatura é super importante. Você já imaginou você tomar uma cerveja quente? Não dá, né? Ou mesmo um refrigerante? Pois é, com vinho acontece a mesma coisa. Cada tipo de vinho tem uma temperatura ideal para que você sirva e possa usufruir o melhor que ele pode oferecer. Entendendo que, quando a gente está falando de vinhos brancos, vinhos rosés ou vinhos espumantes, a gente sempre serve esses vinhos gelados. E aí o gelado, a gente está falando de 6 até 12 graus. Por que essa variação tão grande? Porque os vinhos mais dia a dia, aqueles vinhos mais cítricos, que têm uma acidez mais marcada, e os espumantes, a gente serve mais frios, né? Então, pode ser rosé, pode ser branco, pode ser espumante, a gente serve mais gelados. Se você tem um branco que já passou por madeira, que é mais untuoso, mais cremoso, que você vai fazer já uma harmonização um pouco diferenciada, esse vinho você pode servir entre 10 e 12 graus, que ele vai estar perfeito, ele vai estar fresco, com todos os aromas ali exuberantes, mas você vai conseguir também sentir as outras características do vinho. Ele não vai ficar tão gelado. Daniela, e o pessoal geralmente fala: olha, mas no rótulo vem servir temperatura ambiente. Então, como assim temperatura ambiente? Pois é, essa também é uma dúvida bem importante, porque muitos rótulos trazem essa informação, né, no contrarótulo, servir em temperatura ambiente. Temperatura ambiente depende, porque a temperatura ambiente de Manaus pode ser 40 graus, a temperatura ambiente de Cortina d'Ampezzo na Itália pode ser menos 2 graus, então isso é muito relativo. Hoje em dia a gente tem uma informação um pouco mais precisa. Quando você está falando de vinhos tintos, temperatura ambiente significa entre 18 a 21 graus no máximo, que seria uma temperatura moderada, de um dia moderado. Nada de extremos, não pegar um nordeste lá e muito quente, né? Então, essa seria uma temperatura ideal. E o que essa temperatura ideal para o vinho tinto, o que ela traz para o vinho tinto? Você vai conseguir perceber todos os aromas, o tanino vai ficar macio, a acidez, o álcool, tudo vai estar em harmonia. Agora, se você serve um vinho tinto muito gelado, o que vai acontecer? O tanino vai ficar muito duro, então agressivo, aquela sensação de astringência na língua super forte. Os aromas vão ficar super mascarados, né? A gente já fez essa experiência? Já. E você não percebe nada. A mesma coisa se você serve um vinho branco muito quente, numa temperatura um dia que está 30 graus, você não gelou seu vinho branco. Ele vai estar extremamente alcoólico, os aromas vão estar incomodando de tão exuberantes, e você não vai conseguir perceber a delicadeza desse vinho. A acidez também vai ficar, assim, ela incomoda, né? Então, não é legal. Agora, o Pedro tem um truque ótimo, que aliás eu aprendi com ele, para gelar vinho. Pois é. Rapidinho, assim, quando você tá naquele sufoco. Tem que tomar cuidado, porque ele até passa um pouco. Pessoal, coisas super simples. Gelo, água e sal. O que acontece? O sal, ele é que vai ditar ali como é que vai ser a temperatura. Então, o que acontece? Se você está com, ou até dependendo da quantidade, se você está, por exemplo, olha, aquele cooler aqui que você está com um monte de bebida, cerveja, etc e tal, na praia, aí você capricha no sal. Agora, se você vai gelar uma garrafinha, alguma coisa assim, mesma coisa, água, sal, para umas 2, 3, 4 colheres no máximo, porque o sal, ele dá uma potência para o gelo, então assim, você consegue gelar as coisas muito rápidas. Então, o sal ali na água gelo e sal é uma boa. Agora, minha mãe também tem uma muito bacana. Quando a gente, de vez em quando, esquece de gelar o vinho branco ou o espumante, o que ela faz, né? Vou pegar esse aqui que está com um exemplo aqui, que ele está mais geladinho. Ela enrola um papel toalha molhado e coloca no freezer. Isso dá uma acelerada, além de ter a potência do freezer, obviamente, isso também dá uma acelerada. E também tem uma outra dica. Se você já está com o teu vinho também, às vezes uma coisa que a gente faz aqui em casa, você tá num dia quente, você está servindo uma refeição, e aí você está com um vinho branco, e você não dá para deixar na mesa porque ele vai perder temperatura rápido. E aí você vai toda hora, geladeira. Você compra, a gente tem até na nossa lojinha aqui da Amazon, você vai comprar
Você tem desde o balde de alumínio, que ele segura muito bem a temperatura, um balde específico, ou você tem espécie aquela máscara que você coloca aqui também com gelo, que funciona super bem. Principalmente se a turma for boa de copo, porque se a turma for boa de copo, nem dá tempo do vinho esquentar. Então, assim, não tem o gelo em casa? Chama quem bebe bem. Olha, tem o baldinho, tem o tudo, já dá para ir com mais calma ali. Pessoal, então é isso, olha. Se você quiser saber mais, se inscreve aqui no canal, vão ter mais vídeos. E se você quer ter vinhos maravilhosos na tua casa, pela curadoria da Daniela, olha, você só vai ter joia na tua casa, se inscreva no nosso clube de vinhos, só vinho bacana. Se precisar de acessórios de vinhos, na nossa lojinha da Amazon, e é isso aí. Estamos felizes de ter vocês aqui conosco assistindo. Um brinde. Um brinde.